Hoje a gente vai falar sobre os melhores tipos de trabalho, as melhores escolhas de carreira para os 16 tipos de personalidade. Eu acho que é importante mencionar logo no começo que o seu tipo de personalidade não deveria definir a sua escolha de carreira, isso é uma decisão muito pessoal, mas a gente vai mostrar hoje no vídeo como que essas preferências cognitivas afetam a maneira de encaixe nessas certas profissões e algumas facilidades e dificuldades em certas posições e carreiras. E como que as funções cognitivas afetam isso. Então vamos entender os tipos de personalidade, vamos dividir eles de algumas maneiras para entender como que os tipos de personalidade funcionam, como que as funções cognitivas funcionam e como que isso afeta na carreira e na escolha de carreira de cada um deles. Então a gente pode dividir os tipos de personalidade de várias maneiras. Um deles é a gente dividir pela primeira e última letra. Então tem os tipos IPs, os tipos IJs, os tipos que são EPs e os tipos que são EJ. Então os tipos que são IPs, para eles têm a decisão introvertida dominante. Então sentimento introvertido ou pensamento introvertido dominante. Então eles tomam suas decisões, eles têm a preferência de tomada de decisão mais subjetiva. Então a decisão subjetiva deles conta um pouquinho mais na consciência deles. Então para esse tipo de pessoa, uma posição que tenha autossuficiência, eles tenham bastante autoridade para fazer uma decisão individual, talvez seja bem importante. Claro que eles também conseguem trabalhar em grupos e tomar decisões que encompassem todo mundo, encompassem uma decisão alheia também. Mas esse tipo, ele prefere ter essa decisão baseado na sua própria lógica, no caso do pensamento, ou no seu próprio sentimento de valores, no caso do sentimento introvertido. Então esses são os tipos IPs. Os tipos IJs, eles têm uma função de observação introvertida dominante. Então isso vai ser a sensação introvertida ou a intuição introvertida. E aí essas funções de observação introvertida, elas focam na organização. Então eles querem detalhadamente organizar os passos de cada coisa. Então eles, no caso da sensação, eles vão organizar o físico, as coisas concretas, e no caso da intuição eles vão alinhar mais uma visão, uma coisa mais abstrata, mas ainda assim é uma organização. Então esses tipos que são IJs, eles vão ter uma preferência e uma facilidade melhor com trabalhos que precisam de uma consistência e funcionam com uma certa consistência. Então uma estabilidade maior, esses tipos têm uma vantagem nesse tipo, com trabalho com esse tipo de estrutura. Pelo outro lado, os tipos EPs, eles buscam a exploração. Então, diferente dos tipos IJs que procuram a estabilidade, eles funcionam melhor com a consistência, os tipos EPs, eles buscam a exploração, eles querem variedade no seu dia a dia. Então, eles não necessariamente gostam de uma coisa que é sempre a mesma coisa. Então, eles vão procurar mais uma variedade. Então, no caso dos EPs, eles vão procurar um trabalho que busque mais, que tenha mais variedade no seu dia a dia, que tenha mais uma variação no estilo, nas coisas que eles fazem no dia a dia. Não pode ser sempre a mesma coisa. Eu não mencionei os tipos EPs, eles têm a observação extrovertida, por isso que eles buscam acumular, né? Eles acumulam experiências, eles acumulam observações, então eles querem sempre mais variedade. E aí no caso dos EJs, eles, com a decisão extrovertida deles, eles vão estar sempre olhando para fora para tomar suas decisões. Então eles são muito bons administradores de pessoas. Em relação de grupo, eles são muito bons porque eles conseguem ver todo mundo e eles conseguem sintetizar isso e tomar uma decisão que encompassa todo o pensamento extrovertido ou todo o sentimento extrovertido, que aí eles conseguem exercer um certo controle e com isso fazer esse trabalho mais administrativo. Esses são os EJs. E agora a gente pode também dividir os 16 tipos de personalidade pelas duas letras do meio. Então a letra ST, a letra SF, a letra NT e a letra NF. E essa divisão vai ser sobre como que as pessoas recebem as informações e como que elas tomam as decisões. Então, no caso dos tipos que são ST, eles vão preferir informações que são fatuais, eles recebem pelos 5 sentidos, então tem que ser uma coisa concreta, e eles tomam a sua decisão pela lógica. Então, no S vai ser a sensação, como que eles recebem os fatos, eles recebem
pelos 5 sentidos, as coisas mais concretas. E o T é o pensamento, então eles tomam as suas decisões baseadas na lógica. Então, como que isso faz sentido? Esse é o pensamento. No caso do SF, eles também vão preferir tomar as suas informações mais fatuais, as suas informações de uma maneira pelos 5 sentidos, não de uma maneira abstrata, mas sim de uma maneira real. E aí a sua tomada de decisão vai ser diferente, ela vai ser pelos valores. Então não precisa ser uma coisa que seja lógica para a pessoa, precisa ser uma coisa que alinhe com ela. Então tem que ser no sentido de valores. Então o SF, ele toma a decisão, o F do sentimento vai tomar a decisão baseado em valor. No caso do NT, ele vai tomar ele vai absorver suas informações, elas vão ser informações abstratas. Então como que as informações se conectam? São as possibilidades, não são necessariamente as informações fatuais. São como que essas informações se conectam, é isso que eles estão prestando atenção. E aí eles vão tomar suas decisões baseadas na lógica, já que eles são um tipo de pensamento, eles vão tomar sua decisão baseado no pensamento, na lógica. E o tipo NF, ele também vai absorver suas informações por essas conexões abstratas e vai tomar suas decisões pelos valores. Então, é uma coisa mais... Eles tomam sua decisão não baseado na lógica, e sim baseado no que é importante. E aí as informações que eles recebem também, como os NTs, os NFs vão receber essas informações abstratas. Então essas são 2 maneiras de dividir os tipos. Pela primeira e última letra e pelas 2 letras do meio. Agora que a gente dividiu mais ou menos os tipos, a gente vai pegar cada um dos tipos pela sua função dominante e depois pelo seu tipo mesmo e ver quais são as profissões que mais se alinham com esse tipo de personalidade e por quê. Então vamos começar pelos tipos de exploração, os tipos que têm a observação extrovertida dominante. Vamos começar pela intuição extrovertida dominante, que no caso vai ser o tipo ENTP e o ENFP. Então esses tipos com a intuição extrovertida dominante, eles vão estar sempre procurando novas possibilidades, novos jeitos de ver a mesma coisa. Então eles vão estar sempre querendo uma inovação, querendo inovar o jeito que eles pensam, inovar o jeito que eles têm de vir fazer uma coisa. Então, numa equipe, quando a gente precisa de uma pessoa que vai vir com ideias fora da caixa, com uma pessoa que é a preferência dessa pessoa buscar inovação. Então, ela vai se adaptar muito bem num lugar que tenha variedade, que tenha bastante oportunidade para inovação. Então, ele vai se dar muito bem, esses tipos vão se dar muito bem num lugar que precise de inovação, precise de uma pessoa que pense fora da caixa, uma pessoa que pense de uma maneira não convencional. E aí, no caso do ENTP, que tem a intuição extrovertida dominante, seguida do pensamento introvertido, ele vai se dar melhor numa posição que tenha mais a ver com analisar a coisa profundamente. Então, uma coisa que tenha a ver com o pensamento, tanto com a intuição. Então, uma posição que analise, por exemplo, analista de sistemas, diretor criativo, especialista de operações, de alguma maneira que ele consiga trazer um input e ver de outra maneira. É sempre muito importante para esses tipos olhar de vários pontos de vista e ver quais deles podem ter a melhor possibilidade de crescimento. Então, no caso do ENTP, carreiras em ciência, gestão, tecnologia e artes são muito bem alinhadas com o tipo de personalidade. O ENFP, ele tem, junto com a intuição extrovertida, ele vai ter o sentimento introvertido. Então, em vez de tomar a decisão da maneira lógica, como o NTP faria, o ENFP ele quer tomar a sua decisão baseado no que ele acha importante, o que se alinha com os valores dele. Então, ele tem esse sentimento introvertido que ele quer alinhar isso junto com a intuição extrovertida. Então, posições como repórter, músico e gerente de produto se alinham muito bem com o ENFP. Eles podem ter carreiras em aconselhamento, ensino, religião, artes. Então, eles têm qualquer coisa que se alinhe muito bem com a intuição e o sentimento introvertido. Esses tipos vão se dar muito bem, eles vão ter essa vantagem natural por ter essa preferência cognitiva nesses ramos que interessem eles, claro, mas também se alinham com as suas preferências. E aí os outros tipos EPs, o ESFP e o STP, os tipos que têm a sensação extrovertida,
eles vão buscar a adaptação, eles são muito bons em se adaptar no momento real. Então, o que está acontecendo mesmo? Não necessariamente como os tipos com a intuição extrovertida, que estão sempre ligados nas possibilidades, como é que isso vai virar, como é que isso vai ser no futuro, como é que a gente transforma isso. Os tipos com a sensação extrovertida, eles buscam o agora, então eles se adaptam ao agora. Então eles são muito bons em as coisas que estão acontecendo agora mesmo, no momento atual. Então os tipos com a sensação dominante extrovertida vão ser muito bons em qualquer coisa que necessite um momento, atenção no momento presente. Não necessariamente planejar, mas sim a atenção no momento. Então, no caso do ESTP, eles vão se alinhar bastante com representante de vendas, bombeiro, paramédico, coisas que necessitem atenção imediata. Para o ESTP, como ele tem a sensação extrovertida junto com o pensamento introvertido, ele vai querer alinhar essas duas funções para que isso traga um melhor resultado para ele. Então, ele quer decidir para ele o que é lógico, baseado nessas coisas reais que estão acontecendo. Então, algumas carreiras que se alinham com o STP são marketing, negócios e tecnologia aplicada. Para o SFP, ele vai ter o sentimento introvertido acompanhado da sensação extrovertida dominante. Então, ele é um tipo que ele vai querer alinhar os seus valores próprios junto com isso que está acontecendo. Então, ele é um ótimo tipo para expressar esse sentimento introvertido que ele tem. Então, o SFP ele pode ser um ótimo artista, comissário de bordo e guia turístico. Carreiras que se alinham com o SFP são assistência médica, ensino e provedor de cuidados infantis. Agora vamos falar dos EJs. Os tipos que têm o sentimento extrovertido dominante, então o ENFJ e o ESFJ, eles vão buscar uma conexão de grupo. Então eles vão estar sempre ligados no que é importante para os outros. Então o sentimento extrovertido age como um radar que absorve todos esses pontos de valores e sintetiza para tomar uma decisão que seja que leve todo mundo em conta, que seja uma coisa que tenha bastante harmonia entre o grupo, que seja alinhado com todas as pessoas. Então esses dois tipos vão se dar muito bem em uma posição que precise disso, que precise dessa administração de grupo, mais importante, essa administração sobre os valores do grupo. Então o ESFJ ele vai ter o sentimento extrovertido junto com a sensação introvertida. A sensação introvertida, ela busca organizar o físico. Ela busca organizar os dados, as coisas concretas. Então, junto com esse sentimento extrovertido que colhe todos esses pontos de referência, de valores do mundo externo, a sensação introvertida vai ajudar a organizar e alinhar as coisas. Então, profissões que alinhem essas duas funções. Então, fornecedor, gerente, médico, suporte técnico, que eles precisem tanto ter que lidar com o sentimento dos outros, com os valores dos outros, tanto com a organização da coisa física. Então, algumas carreiras que se alinham com o SFJ são educação, assistência médica e religião. O ENFJ ele vai ter a intuição introvertida junto com o sentimento extrovertido. Então, em vez da organização ser uma organização física, como é o caso do ESFJ, a organização vai ser uma organização mais planejada. Então, como que as coisas vão se alinhando na visão do ENFJ. Ele não necessariamente vai ter uma organização tão concreta, vai ser mais um plano, vai ser uma organização mais abstrata, junto com o sentimento extrovertido dele. Então, algumas carreiras que se alinham com o ENFJ são diretor de arte, RH, e eles vão se dar muito bem em carreiras que se alinhem com essas duas funções dele. Então, algumas dessas são religião, artes e ensino. E aí, os tipos com pensamento extrovertido dominante, o ESTJ e o ENTJ, eles vão... O pensamento extrovertido, da mesma maneira que o sentimento extrovertido busca o sentimento alheio e sintetiza, o pensamento extrovertido busca essa lógica alheia e traz e sintetiza e faz como se fosse um aglomerado dessas decisões e toma uma decisão mais objetiva sobre aquilo, não necessariamente subjetiva, o que subjetivamente acha lógico, o que objetivamente todo mundo concorda no que é mais lógico. Então esses tipos com pensamento extrovertido são muito bons em administrar as coisas e relações de grupo.
Então o ESTJ, que tem o pensamento extrovertido junto com a sensação introvertida, ele vai organizar, né, mais o concreto. Junto com o pensamento extrovertido, ele vai organizar a coisa que é mais concreta. Então o ESTJ vai se dar bem em posições de supervisão, juiz, gerente, corretor de imóveis, em carreiras que sejam mais de gestão, administração e aplicação de lei. E o ENTJ, que tem o pensamento introvertido junto com a intuição introvertida, então vai ser uma coisa de organização, uma organização mais visionária, uma coisa que seja mais, não necessariamente o concreto físico que eles vão estar organizando, mas sim a visão geral de como as coisas estão indo, para onde elas estão indo. Então é isso que ele vai organizar, junto com o pensamento extrovertido dele. Então posições de gestão e liderança também são muito boas para esse tipo, coisas que envolvam administração, relações públicas e gerente de construção. Então esses foram os tipos extrovertidos, agora vamos falar dos tipos introvertidos. Os tipos que têm o pensamento introvertido dominante, então a decisão própria vai ser baseada na sua lógica pessoal. Então esses tipos são o INTP e o ISTP. Eles buscam pensar profundamente nas coisas que eles estão fazendo. Então eles querem entender profundamente o processo das coisas. Diferente do pensamento extrovertido que só quer fazer aquilo funcionar. Então eles pegam esses pontos de referência e querem fazer isso só funcionar, trazer para o mundo real, ser uma coisa mais objetiva. O pensamento introvertido, ele quer muito mais buscar o conhecimento, ele quer entender profundamente aquilo e não necessariamente botar em prática. Então ele quer entender como funciona e por que aquela coisa funciona. No que o pensamento extrovertido não necessariamente quer entender, ele quer que aquela coisa só funcione. Então, esses tipos com pensamento introvertido vão se dar melhores nessas posições que tenham que ter um entendimento profundo daquilo que elas estão fazendo. Então, no caso do INTP, já que ele tem o pensamento introvertido dominante junto com a intuição extrovertida, isso faz que ele seja um pensador mais teórico. Então, a intuição extrovertida tem mais a ver com as coisas abstratas, como que as coisas se conectam. Então ele vai ser um pensador mais abstrato. Então com essas características, os campos científicos e técnicos, eles tendem a naturalmente ser mais ligados com os INTPs. O INTP é um teórico, ele é um pensador, e as profissões que mais se alinham com ele são produtor ou compositor musical, engenheiro e bioquímico. O ISTP, ele vai ter o pensamento introvertido dominante também e ele vai ter a sensação extrovertida junto com o pensamento introvertido. Então a sensação extrovertida tem muito mais a ver com as coisas concretas. Então ele não vai ser um pensador abstrato. Ele vai preferir as coisas práticas, as coisas concretas, em vez das coisas teóricas. Com essas características, campos técnicos, militar, comércio especializado tendem a ser a escolha para os ISTPs. O ISTP é um artesão prático, então ele quer entender profundamente aquilo que ele está fazendo, mas ele quer entender de uma maneira prática, não de uma maneira teórica. Então, possíveis profissões: inspetor, policial e detetive particular. E aí os outros tipos IPs, que vão ter o sentimento introvertido, vão ser o ISFP e o INFP. O sentimento introvertido, ele quer sentir profundamente, ele quer compreender essa verdade emocional. Então não é uma verdade lógica, ele quer compreender profundamente uma verdade emocional. Então, um valor emocional. Então, o INFP, ele vai ter o sentimento introvertido dominante e ele vai ter a intuição extrovertida auxiliar. Então, com essas características, campos de aconselhamento, escrita e artes tendem a ser a escolha de profissão dos INFPs. O INFP é um teórico idealista, então possíveis profissões são escritor, profissional de saúde mental e músico. O ISFP, ele tem o sentimento introvertido dominante e ele vai ter a sensação extrovertida auxiliar. Isso faz ele um compositor prático. Então, com essas características, campos de assistência médica, negócios, aplicação de lei, elas tendem a ser sua escolha. Então, possíveis profissões são artista, gerente de rede social, veterinário. Então, qualquer profissão que alinhe junto com o sentimento introvertido dessa pessoa, que é muito subjetivo,
as coisas que ele acha que tem valor, junto com a sensação extrovertida, vão se alinhar bastante com esse tipo. Então, a variedade desse tipo é muito grande na sua decisão profissional, mas qualquer coisa que se alinhe com essa pessoa, ele vai conseguir se dar muito bem. Os IJs. Vamos agora falar dos tipos com a sensação introvertida dominante. Então, o ISTJ e o ISFJ. Esses tipos com a sensação introvertida dominante, eles buscam primeiramente a organização das coisas físicas, a organização no concreto. Então, eles são muito bons em manter as coisas constantes. Então, dia após dia, após dia, após dia, eles são muito constantes. Então, esse tipo é um ótimo administrador de estabilidade. Então, ele mantém a estabilidade e consistência muito bem. Ele, pela sensação introvertida, ele usa essa sensação introvertida como um livro de referência. Então, aquilo que ele já aprendeu no passado, que ele pode usar agora no presente, como que ele usa isso? Então, é uma coisa bastante de referência. Então, ele é um tipo que usa muito o seu próprio conhecimento já estabelecido como regra para o presente. Então, ele é um tipo muito estável, por isso que ele gosta de manter essa estabilidade. Essa é a sua preferência cognitiva. O ISTJ, tendo essa sensação introvertida dominante, acompanhado do pensamento extrovertido, isso faz ele um inspetor racional. Então, ele presta atenção nas coisas que estão acontecendo e julga isso baseado no seu pensamento extrovertido, né? Algumas possíveis profissões são dentista e analista especialista. O ISFJ, ele também tem a sensação introvertida dominante, e aí ele tem o sentimento extrovertido auxiliar. Então isso faz ele um nutridor relacional. Então, com essas características, campos de ensino, assistência médica e ambientes religiosos tentem a ser sua escolha. Possíveis profissões: contador, analista de pesquisa, professor e fotógrafo. E aí os últimos dois tipos, os tipos que usam a intuição introvertida dominante, isso também é uma função de organização, mas essa organização é uma organização mental, é uma organização abstrata, é uma organização que planeja o futuro. Então é um tipo de visão, não é uma coisa que necessariamente é concreta no mundo físico, e sim uma coisa abstrata no mundo teórico. Então, o INTJ e o INFJ, eles projetam o futuro e analisam de uma maneira com uma visão geral em mente. Então, o INTJ, ele tem a intuição introvertida e o pensamento extrovertido auxiliar. Isso faz ele um estrategista racional. Então, com essas características, campos científicos, técnicos de computação, eles costumam ser sua escolha. Possíveis profissões são a administração financeira e programador. O INFJ, ele com a sua intuição introvertida dominante e o sentimento extrovertido auxiliar, isso faz ele um conselheiro relacional. Então, com essas características, campos de religião, aconselhamento e ensino e artes tendem a ser sua escolha. Possíveis profissões são psicólogo e cientista. Então, por causa das funções cognitivas e das preferências cognitivas, eu organizei algumas sugestões de profissões e carreiras para cada tipo, mas isso não quer dizer que você deveria ou se sairia melhor nesses tipos de carreira do que qualquer outro tipo. E eu só separei e peguei de referência essas profissões porque elas teoricamente se alinham com o seu tipo de personalidade se alinha com esse tipo de carreira. Mas a gente precisa de uma diversidade dentro de cada profissão, dentro de cada carreira, a gente precisa de uma diversidade de equipe, de pensamento, a gente precisa de outras maneiras de pensar para a gente conseguir coletivamente fazer uma coisa que seja melhor. Porque ninguém tem toda a perspectiva, todo mundo só tem a sua perspectiva e junto com outras perspectivas a gente consegue montar uma coisa que seja mais efetiva, que funcione melhor, que seja melhor para todo mundo. Então, a sua carreira não deve ser definida pelo seu tipo, você deve definir sua carreira pelo que você gosta, pelo aquilo que você é bom, pelo aquilo que se alinha com você. E se aquilo se alinhar junto com a sua função cognitiva, se aquilo se alinhar junto com o seu tipo de personalidade, melhor ainda.
Se for uma coisa muito diferente da sua preferência cognitiva, talvez você tenha uma grande dificuldade. Então, para um tipo que tenha a intuição extrovertida, uma profissão que precise de muita consistência, talvez esses tipos tenham bastante dificuldade. Mas isso não quer dizer que eles não vão poder ter sucesso nesse tipo de profissão. Mas quer dizer que talvez eles tenham algum tipo de dificuldade que não seja uma dificuldade para outras pessoas de outro tipo. Mas eu só quis ilustrar aqui alguns ramos de profissão que se alinham com cada um dos tipos de personalidade e cada uma das funções cognitivas. Então, eu sou o Lige, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Até o próximo, se inscreve no canal e deixa seu like.